Olá, bom dia. Dr. Caio Albuquerque conversa neste momento com jornalistas da DHPP sobre a prisão do suspeito de ter assassinado o ex-jogador de vôlei da seleção brasileira na sexta-feira da semana passada em Cuiabá. Vamos ao vivo para a delegacia, entrevista coletiva acontecendo agora. Essa testemunha não consegue mais acompanhar diante da extrema velocidade que a Amarok empreendia e logo após a colisão. Nisso também, nesse trajeto, é feito os disparos. São disparos de arma de fogo que também atingiram a vítima pelas costas, tá? Não, e possivelmente em região próxima à cabeça, com relação aos pontos das perfurações, fica a critério da medicina legal. E depois disso, conforme até exibido por imagens de câmeras de monitoramento, verifica a colisão. E aí você vê um vulto atrás, que é o apontado autor saindo. Ele sai e toma rota de fuga. E depois disso, tudo isso está documentado e representamos, né, como a autoria é incontestável ali, né, temos uma testemunha ocular, por óbvio, foi representado pela prisão cautelar desse apontado autor. E durante todo o final de semana, né, as equipes da DHPP estavam em diligências aí no sentido até mesmo de efetuar a prisão em flagrante, mas paralelamente representamos pela prisão cautelar que foi prontamente decretada no regime de plantão. Hoje pela manhã ele apresentou com advogado aqui na DHPP e inclusive espontaneamente disse que entregaria a arma. As equipes foram até o local, só que a arma não estava lá. Foi feito um percurso, segundo ele, o trajeto que ele fez depois do disparo, e até para se entender um pouco da dinâmica. Mas o fato é que a arma de fogo não foi encontrada. Tá? É uma versão dele, como eu disse, essa questão de, por outro lado, que a motivação seria extorsão, tá? Não quer dizer que a Polícia Civil vai acreditar nessa versão. É uma versão dele, né? Por óbvio, ele tem até o direito em permanecer em silêncio e dar a versão que melhor lhe aprouver. Tá? Por óbvio, nós vamos, por outro lado, ouvir, se for o caso, reoitivar essa testemunha ocular, né? Que é a ex-esposa do apontado autor, para checar essas informações e também outras pessoas que saibam do acontecido, que prestem os esclarecimentos para revelar se essa mulher estava passando por situação de violência doméstica, até porque ela tinha uma medida protetiva em desfavor dele, e outras pessoas também, né, que eventualmente corroborem a versão dela, a evidenciar se de fato pairava essa situação de violência doméstica e qual era o comportamento dele para com essa mulher. Isso é muito importante, até mesmo para desdizer o álibi que ele apresenta. Tá? Mas isso aí é para isso que servem as investigações. Tá? Nós temos um exíguo prazo agora pela frente, mas mesmo assim vamos nos debruçar para esclarecer o que aconteceu mesmo. Doutor, o que ele falou nessa parte da extorsão? Como ocorria essa extorsão? Então, foi uma conversa informal, né? Como sabem, né? O formal interrogatório não foi feito, tá? Mas é uma versão que ele até dizendo para os policiais, por ocasião das diligências ali atrás da arma, seria uma extorsão, que a vítima estaria extorquindo ele. Mas vamos, no interrogatório, caso ele queira dizer, vamos questionar em que consiste essa extorsão, valores, por quê, tá? E quais pessoas estariam envolvidas nisso. Então a gente vai aguardar a versão deles. Não, ele não fala de ciúmes, não fala de ciúmes. Ele refuta a questão passional. Ele fala que não tinha ciúmes. Ele teve ajuda de alguém? Não, para a execução não temos informações ali, nem da testemunha de que havia um comparsa. Por óbvio, na fuga ele pode ter tido o auxílio de terceiro, mas é uma questão ali para ver quem é essa pessoa que assegurou a fuga e até onde vai essa participação, se é só na fuga ou se tem mais algum comprometimento a nível. E ele pegou a arma. Vamos ver aí se tem carro envolvido na rota de fuga. Doutor, nessa imagem que eu consegui, ele está de camiseta vermelha. Ah. Ali o
a ex-esposa reconheceu sendo ele, assim que bate no veículo, ele sai com essa camiseta vermelha, era ele? Não, a questão da autoria do disparo não tem dúvida. Mas a fuga dele, ele fala para onde ele foi, por exemplo, ele subiu... Ele comenta com os investigadores a rota de fuga. A gente vai ver se procede essa versão. Mas o fato é que é ele que está dentro da caminhonete, é ele que sai da caminhonete enquanto vai, em tese, passar algo para a ex-esposa, é ele que retorna já no banco traseiro, tá? Que é um dado muito relevante, né? Quando você já entra no banco traseiro, é um comportamento que a pessoa já está com mal intenção, no mínimo, tá? Doutor, o senhor falou que ele tinha um álibi, ele alegou que tinha um álibi, ele falou que é. Não, o álibi é isso, é a tese dele, né? De que, na verdade, a motivação não seria passional. Segundo o que ele conversa ainda, não tem nada de interrogatório, mas segundo o que ele, nas conversas aqui informais, ele desconhece relacionamento entre vítima e o apontado, entre vítima, né, e a ex-esposa. A extorsão estaria ligada ao fato de esconder o veículo? Então é isso aí que a gente vai esclarecer, tá? O senhor não viu ele ainda, né? Não deu tempo, né? A gente vai ver até para ver, né, em que consiste essa extorsão, até que ponto ela vai. E obviamente, pessoal, a gente vai verificar se tem alguma plausibilidade nesse argumento dele de extorsão, ou se é apenas uma versão isolada dele. Doutor, ele contou onde que ele estava se escondendo? Porque desde sexta-feira ele já estava sendo procurado, no sábado, ontem. Ele contou, e ele se apresentou hoje, ele contou onde ele estava? Não, na verdade não tivemos nem tempo, né, de questionar lá acerca, mas vamos indagá-lo, né, sobre isso. O que a esposa do assassino tá? A esposa do... No caso, a ex-esposa. Não, ela pondera, na verdade ela pondera o que ela viu na cena ali, nessa questão que estava uma caminhonete ao lado da outra. Por óbvio que, se necessário, podemos novamente reoitivá-la, né, para que ela esclareça alguns fatos, né, alguns pontos que mereçam maiores esclarecimentos. Eles eram amigos? Eles tinham alguma ligação de amizade? Vamos ver até que ponto chega essa amizade, se é uma coisa próxima, se é uma coisa um pouco mais distante, pra a gente ver em que consistia essa amizade aí. Doutor, a polícia civil vai pedir algum exame, algum laudo, além, não sei se vocês vão pedir da arma, porque o senhor já falou que é óbvio, né? Mas assim, o celular, para saber como era a conversa dele com a vítima, se tinha alguma coisa além, vai pedir. Então, ao que me consta, ele chegou na delegacia sem celular. Tá? Não foi apreendido, ele não foi preso no local, né? Então não temos o celular dele para verificar isso. Por outro lado, vamos atrás dessas informações também, tá? Mas como eu disse, antes, salvo engano, dia 3 de julho, essa testemunha, ex-esposa dele, registrou uma medida protetiva contra ele. Então há argumentos, tá, que embasaram a decisão judicial para manter esse afastamento. Tá? E o argumento é normalmente uma questão ali, como sempre, né, a intolerância, né, do homem para com o término da mulher. Tá? Então há uma demonstração fática ali anterior ao homicídio, no sentido dessa violência, do nível doméstico familiar. Doutor, qual foi a data desse... Salvo engano, 3 de julho, a medida protetiva. Isso. Mas eles já estavam separados. Sim, o que acontece? Às vezes o casal separa e depois há o desdobramento a nível de ameaça, alguma violência, que a mulher sente-se na necessidade de pedir as medidas protetivas. Doutora, essa testemunha chegou a falar em que lugar que ela foi abordada, eles foram abordados ali pelo Dirley? Não, essa parte ela foi bem, o interrogatório dela, um interrogatório bem pormenorizado, tá? Com o delegado presidente das investigações, com certeza ele indagou a respeito disso. Mas ao que me consta é próximo essa questão do início do trajeto dos veículos até onde ocorreu os disparos. Mas doutor, eu não entendi. Por que ela estava seguindo ele? Então, esse trajeto dos dois carros, as pessoas que estavam ali estavam cientes que estavam Sim. deixando o carro em algum lugar, lá por conta de brigas ou o quê? O que acontece? São pessoas conhecidas, tá?
A vítima conhecia o apontado autor e conhecia também a sua ex-esposa. Inclusive, eles não eram pessoas desconhecidas, eles tinham uma relação de amizade ou de proximidade, tá? Então, mas nós vamos perquirir até para ficar esclarecido por que desses veículos estarem ali no mesmo contexto, o porquê disso, tá? O que consta até então é esse argumento, segundo essa testemunha, de que o apontado autor pediu para que a vítima levasse essa caminhonete dele até um local para esconder, e a vítima ali de bom grado anuiu, e nisso a ex-esposa vai junto no segundo veículo com a sua filha. Mas esse encontro foi na casa de algum deles? Não tenho essa informação. Não tem um local onde Não, aconteceu isso? eu não tenho conhecimento disso, como eu disse. O presidente das investigações com certeza perquiriu isso aí. Até o final a gente pode mais bem esclarecer. Mas nem a ex-esposa não falou onde foi o local que o suspeito pegou a vítima? Pode ter dito. Do meu conhecimento eu não sei o local, mas isso já pode estar no depoimento dela. Eu sei que foi um longo depoimento, detalhado, só que ainda não tive tempo ainda de ver esses outros detalhes, mas por óbvio deve estar. E se não tiver essas informações, como eu disse, vamos aí novamente oitivá-la para que esse esclarecimento, caso não tenha, seja esclarecido, ou outros. Doutor, ele se conheceu há muito tempo, e quem conheceu quem primeiro? Então, gente, essa questão do tempo de conhecimento a gente vai analisar bem, tá? Uma coisa para a gente esclarecer a motivação do homicídio, tá? Se é contexto mesmo passional, aí vamos entrar nesse detalhe, há quanto tempo, o que acontecia, se tinha mesmo eventual relacionamento dessa testemunha com a vítima. Então, está um pouco prematuro, tá? Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, essas respostas vão vir no curso das investigações. Doutor, em relação aos disparos, foram dados quantos disparos e quantos desses disparos de fato atingiu a vítima? A polícia já detectou isso? Salvo engano, 3 ou mais disparos. O senhor chegou a ver no painel da caminhonete uma marca lá de sinal de disparo também, doutor? Não, eu não tive no local, né? Foi o delegado presidente lá, o plantonista que teve. Doutor, em relação a ela que procurou a polícia para denunciar esse sequestro desse amigo por parte do ex-marido, ela explicou por que ela tomou essa atitude? Porque até então eles eram amigos, por que ela deu esse start, assim, de falar que era sequestro e que ele ia fazer alguma coisa contra o jogador? Já que ela estava seguindo eles de forma... Então, pessoal, essas perguntas aí, esses pormenores, a gente vai indagar para que ela esclareça, caso ela não tenha esclarecido, tá? Peço que vocês tenham um pouco de paciência, a investigação não vai ficar sem esclarecer essas pontas, tá? Nós temos um caso que foi de quinta para sexta, tá? E a gente procurou, por óbvio, identificar quem fez, que tudo indica, os indícios são verossímeis aí, no sentido de que é ele, até porque ele não nega ter sido ele o autor, e logo depois a gente fez aquelas oitivas ali para se evidenciar o que aconteceu. Agora, o que está por trás, o motivo, os pormenores, tudo aí, nesse prazo, tá? Nos próximos dias, todas essas respostas vão ser esclarecidas. A gente pode até mesmo fazer um novo pronunciamento, onde os senhores terão essas respostas atendidas. O senhor chegou a ver se ele tem outros antecedentes criminais? Só essa medida protetiva que a ex teve, né? Ao que consta é essa aí. Ao que consta. Doutor, então aquele acidente de trânsito aconteceu antes do homicídio? Já dá para constatar isso? Então, foi ou os disparos, ou os disparos aconteceram, ao que mais dá para se entender, aconteceram um pouco antes, tá? Na dinâmica do homicídio, a perseguição, a pessoa sofre disparos, perde os sentidos, tá? E acontece a colisão. Se vocês verificarem ali nas imagens, até isso é uma conclusão um pouco até óbvia. Você vê que a caminhonete segue e acaba batendo na outra de frente. A outra não deu nem para perceber. Então, por óbvio ali, esses disparos foram um pouco antes, né? Certo? Nós estamos acompanhando a entrevista coletiva com o Dr. Caio Albuquerque, agora com imagens em tela cheia deste crime praticado da noite de quinta para a madrugada de sexta-feira, próximo ao Parque das Águas, em Cuiabá. O repórter Arthur Garcia tenta ainda mais uma conversa com o Dr. Caio Albuquerque
que respondeu aos primeiros questionamentos, mas tudo ainda muito prematuro. O que a gente tem de confirmação é que a mulher, a ex-mulher do suspeito, prestou depoimento na manhã desta segunda-feira. O suspeito se apresentou e alegou aos policiais que teria praticado o crime porque estava sofrendo uma extorsão. Mas ainda não deu detalhes de que extorsão seria essa, porque ainda não prestou o depoimento. Tudo está acontecendo agora e as nossas equipes estão acompanhando tudo e compartilhando com você os detalhes. São 10 horas e 58 minutos. Se o Arthur conseguir entrar ao vivo com o Dr. Caio, eu sigo aqui nesse assunto. Vou dar um tempo para o Arthur tentar se posicionar para uma conversa aí exclusiva sobre esse caso. Esse rapaz de camiseta vermelha seria, de fato e verdade, o suspeito, como nós mostramos na sexta-feira, mas existem duas linhas sendo apuradas pelas equipes da DHPP. A primeira, de um crime passional. O suspeito desconfiava de um relacionamento do amigo com a ex-companheira dele. E outra, desta possível extorsão que ele estaria sofrendo. O repórter Arthur Garcia está chamando mais uma vez da DHPP. Coloca as imagens em tela cheia, porque ele vai conversar agora com o Dr. Caio Albuquerque sobre esse caso, suspeito que acaba de se entregar na delegacia. Arthur Garcia, segue daí, meu amigo. Trindade, assim que finalizou agora aqui a coletiva, o titular de HPP, Dr. Caio, está aqui para falar conosco, explicando um pouco da dinâmica do que o senhor já explicou ali, doutor. A frieza chama a atenção nesse crime, né? Bom dia. Bom dia, sim. Tudo indica premeditado, né? Ali, ele, segundo consta nas razões até que a autoridade policial esclarece ao judiciário para pedido da prisão cautelar e com base nas oitivas que o delegado fez logo depois do atendimento ao local, esse apontado autor, ele chama a vítima, ele atrai a vítima para que leve a caminhonete dele, do apontado autor, a um local, segundo ele, porque em tese a caminhonete seria finã para ficar escondida. A vítima vai dirigindo, ele vai ao lado, no banco passageiro dianteiro. Ou seja, a caminhonete não é da vítima, então? Não, a caminhonete é do apontado autor. Aí nisso ele para no meio do trajeto e ao argumento de que colocaria na caminhonete ao lado pertences da sua filha, que estava com a sua ex-esposa, ele desce da Maroc, passa esses pertences e quando ele retorna, aí que está a frieza também, ele não retorna mais no banco de origem, ele já retorna no banco de trás. E quando ele retorna, já retorna com arma de fogo, já rende a vítima e aí começa o trajeto já em fuga, tá? A vítima acelerando, na sequência, tá? É feito os disparos, são os disparos pelas costas, tá? E a vítima perde a consciência e logo depois essa cena aí da colisão. O que a gente verifica também nas imagens é que, igual você disse, a frieza, tá? Que é um comportamento que a gente verifica muito aqui na questão do homicídio. Você vê que ele sai caminhando, tá? Ele sai ali com indicativo de que deu tudo certo o plano. E sai caminhando. Ele não sai correndo, qual é o comportamento normal, esperado, daquele que em tese estaria numa legítima defesa. Em tese, se ele tivesse numa situação de crise ali, que ele tivesse que dar causa à morte da vítima para livrar a própria vida, via de regra ele teria que sair correndo, desesperado, pedindo socorro, que é o comportamento normal. Por outro lado, ele sai caminhando ali, tá? Como dando ali o contexto ali de que o serviço estava feito. E o fato dele se conhecer ele também facilitou a entrada dele no veículo, né, doutor? Com certeza, né? A vítima ali, né? Eram pessoas conhecidas, né? A vítima não esperava isso. O senhor vai ouvir ele agora à tarde. Após que o senhor ouvir, o que acontece com ele? Encaminhado para audiência de custódia, né? E permanece à disposição da justiça e temos um prazo curto, né? Para concluir as investigações e para esclarecer, né? Real motivação, tá? Ouvir outras pessoas para esse contexto de violência doméstica, o que essa mulher estava mesmo passando, tá? E para ver se tem algum respaldo de prova, esse álibi dele de extorsão que ele apresenta. Uma última pergunta, mesmo não localizando a arma, né? A equipe do senhor foi em loco hoje tentar localizar. Mesmo não localizando, não diminui nada essa pena para ele e a condenação, né, doutor? Não. Na verdade, a questão da apresentação dele tem que apresentar, né? Porque não faz sentido ficar na condição de foragido. E a questão da apresentação da arma
seria em tese um pouco um atenuante a demonstrar um arrependimento, colaboração com a justiça, tá? Mas assim, apontou o local ali, mas se tivesse escondido mesmo, a arma estaria ali. Tudo indica que talvez passou-se apenas de uma fala dele ali, né? Mas não teve êxito nenhum na diligência, a arma de fogo não foi encontrada. Tá certo, obrigado, doutor. Falamos ao vivo aqui, Trindade, com o doutor Caio Albuquerque, titular da Delegacia de Homicídios aqui, referente a esse caso que aconteceu na última sexta-feira aqui na capital. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Arthur Garcia. Agradeço a gentileza do doutor Caio em conversar com a audiência do SBT para falar sobre esse caso complexo, que ainda está sendo investigado, o inquérito ainda não foi concluído. O depoimento do suspeito vai ser importante, ele trouxe uma tese de possível extorsão que a polícia vai averiguar, mas tudo leva a crer que seria um crime passional premeditado. O advogado do suspeito de ter matado o jogador da Seleção Brasileira de Vôlei está conversando com a imprensa agora, né? Pode encher a tela, pode soltar, pode encher a tela. Né? Estava tendo aí por parte da vítima em si, almejando dinheiro que ele teria entrado aí como um conciliador do casal, mas a hora que ele deparou, essa pessoa já estava levando tudo. Inclusive era o que estava dirigindo a caminhonete. Eram duas caminhonetes, no fato eram duas Amarok, e inclusive essa pessoa aí, né, que como aproximou do casal para conciliar, estava fazendo a separação e repartindo os bens. Doutor, estamos ao vivo agora aqui no SBT. O casal. O que houve nesse momento na oitiva lá? O que o cliente do senhor falou para o doutor Caio? Bom dia. Ele trouxe a versão dos fatos, né? Trouxe aí como que foi os fatos, a dinâmica. As imagens são claras que está ali. E ele disse o que motivou ali naquele momento ali no carro. Inclusive a arma em si era da própria vítima. A arma está onde? A arma, ele no caminho, na correria, ele dispersou a arma. E ele falou o motivo que ele deu esse tiro? Inclusive, ele saiu com a polícia aqui e foi levar a polícia. Não acharam lá? Não acharam, e levou a polícia no caminho que ele fez aí. E ele falou o motivo desse disparo lá na vítima, não é? Então, nesse momento que, quando ele entrou na caminhonete, o Everton estava dirigindo a caminhonete, como eu disse, na fala dele, depois vocês vão ter acesso, na fala dele, eles estavam... Esse Everton entrou no meio do casal para fazer aí uma conciliação e depois acabou ele entendendo que essa pessoa estava levando todos os bens dele. Inclusive, no dia, a ex-esposa estava numa Amarok e ele acabou dirigindo essa Amarok com o intuito de levar ela para algum lugar, mas aí no caminho ele mudou a história, a conversa. E por que a ex-esposa foi na delegacia e fez um boletim dizendo que ele tinha sido sequestrado? Então, aí essa é a versão que ela tem que explicar. A polícia, na verdade, tem que ouvir ela de novo. E o crime foi premeditado? Não tem premeditação. Premeditação de uma pessoa que entra na caminhonete. Tem uma que está com a esposa, que estava na casa da sogra, ainda levar uma criança... Dr. Caio falou que a caminhonete iria ser escondida. Mas ele estava armado, né? Como é que você sabe? Você que está falando. Mas ele não efetuou o disparo. Não. Acabei de explicar que a arma ele pegou do Everton. Acabei de explicar. Mas aí como o senhor sabe também que é do Everton? Está no nome dele a arma? Foi o que ele falou. Não, a arma não foi falada de nome, de não sabemos a origem da arma. Estava com o Everton, ele apropriou dentro da caminhonete de uma faca. É a faca, entendeu? A investigação vai mostrar que... A polícia pegou essa faca no carro no dia lá? Está apreendida a faca no carro, sim. E por que ele citou extorsão então, doutor? Que o contexto em si, igual eu estou dizendo, mais uma vez eu repetir, o Everton aproximou do casal com a versão de conciliar, mas estava fazendo a partilha dos bens e tudo ele levava querendo, falando, olha, isso aqui, e levando os bens. Pela manhã teve um encontro do Everton, levou, inclusive a esposa fez uma medida protetiva contra ele, o Everton levou ela nesse local, que ela nem poderia estar, foi onde ele falou, tá aqui a caminhonete branca, uma Amarok, tá aqui a parte da chácara, tá aqui. E aí ele estava aí fazendo a partilha. A ex-esposa fez a medida protetiva contra o Iderley, né? Fez, contra o Iderley. Os dois se conheciam há muito tempo já? Não, foi como ele disse que foi através de um pastor
que levou ele num jantar aí, numa conversa de amigos, e ele aproximou com essa desculpa de conciliar o casal. Tem telefone apreendido, tem aí o carro apreendido, tem faca no contexto, tem... Ele vai pro foro agora. O falou que o suspeito tinha chamado a vítima para esconder uma caminhonete. Então, como que não foi premeditado? Agora, estava a convite do... Então, essa como você disse, essa versão é do delegado. Mas o delegado não é a verdade real, né? Doutor, o que chamou a atenção foi isso, que no fato, naquele dia, na manhã da sexta-feira, muita versão surgiu. Até a própria polícia começou a colocar versões como se estivessem dentro do carro, só que só tinham 2 pessoas. Como que sabiam dessas versões? Como assim? Por exemplo, dentro do veículo estavam só os 2. Aí foi falado que ele passou para o banco de trás. E ele efetuou o disparo ali na rotatória do Parque das Águas. Só que só estavam os 2 dentro do carro. Como que eles sabiam dessas informações? Essa informação foi, eu acredito que foi a esposa que... É uma dica até da defesa, ouvir a esposa de novo, para explicar como é. Aí vocês têm que fazer a pergunta, do jeito que estão fazendo para mim, querendo saber. A esposa estava no local, estava com uma Maroc, acompanhando uma outra Maroc, seguiu todo. Isso aí não é estranho? Por que a esposa estava seguindo? Não sei, faça essa pergunta para ela, não sou advogado dela, tem que fazer para ela. Ele estava aguardando contratar um advogado para passar a orientação dele para saber como que como que faz aí a apresentação. E desde o primeiro momento, quando encontrou o nobre colega que me trouxe para essa causa, que é o doutor Humberto, demonstrou querendo apresentar. E aí, quando saiu, nós não tínhamos conhecimento, porque é sigiloso, desse mandado de prisão temporária, que tem o período de 30 dias, apresentamos hoje pela manhã. Onde ele estava? Aí também, né? Doutor, tem aquela imagem dele saindo do local com a camiseta vermelha. Foi ele aquela pessoa que sai no local? Foi ele. Ele não... o disparo, aconteceu no momento da batida. No momento da batida. O Everton que jogou o carro para cima do outro carro. E o primeiro disparo foi no momento da batida e os demais ele deu sequencial. Aí lá com... Ele acabou de explicar, tá no áudio, vocês vão ter acesso, né, ao depoimento dele. Ele falou quantos disparos ele deu? 3 disparos. O primeiro foi quando o Everton jogou o carro para cima do outro carro, quando ele falou, ele mudou a rota. Na conversa deles, que pediram o áudio aí, que disseram, né, que ele teria chamado para levar o carro para guardar, mas o Everton mudou o local, não foi levar ele para a residência, ia mudar para outro local. E aí foi a hora que ele desceu antes para perguntar para a esposa e levar o negócio, perguntou o que está acontecendo, ela apavorou, ele entrou atrás, o que vocês estão fazendo, né, que estão me levando aí a caminhonete, e é a hora, o momento que ele entrou, apropriou de uma faca, mostrou para o Everton falou que ele arrancou a arma e começou lá o negócio. Ele como estava na frente, de cinto de segurança, estou baseando no que ele falou. Como ele estava de cinto de segurança, ele não conseguiu manusear, ele pulou, tomou a arma e falou o que você estava fazendo, e foi o momento que ele jogou a caminhonete para cima. O Dirley estava no banco de trás ou não? Estava no banco de trás. Doutor, não tem nada então de crime passional em relação Não tem mesmo, porque ele nem sabia dessa traição. Ele está sabendo agora pela imprensa que está dizendo de traição de passional. No entender dele, como foi colocado aí pelo pastor aí, o Everton seria um conciliador para conciliar, mas na verdade estava separando e pegando E para onde ele estaria levando esses pertences aí? Não, mas a divisão não é o pertence em si, são bens de uma partilha que ele estaria fazendo aí, que nem advogado ele é, né? Pode procurar também o histórico dele, que tem algumas passagens, né? Tá fazendo uma partilha. O Everton tem passagem? Tem algumas passagens, tem que buscar isso aí. Ele fazendo uma partilha da onde ele era para conciliar, mas ele estava separando. O senhor pode falar que passagem é essa dele? Eu vi, parece estelionato, alguma coisa desse tipo aí. Eu não... Em relação a essa suposta extorsão, ele chegou a especificar valores? Dizer quanto... Uma Maroc, metade de um terreno, 70 mil, que é não sei o quê, mas isso aí tudo ele estava fazendo, anotando na cabeça do... o Everton estava dizendo que estaria para a esposa.
O certo era ter procurado um advogado, né, que atua na área de família e ter feito isso no escritório, não levar uma pessoa que, né... Nesse caso, estaria ajudando. Então, isso aí Aí essas perguntas, por isso que eu digo, é interessante trazer ela de novo, para que, como ela veio correndo, né, para falar, traz ela de novo e questiona, porque uma pessoa que estava, né, levou a vítima pega outra caminhonete, né, ela vai atrás, isso aí ninguém acha estranho. A caminhonete era financiada? O senhor perguntou isso? Era financiada, inclusive ele tinha que receber um seguro prestamista. E é isso que ele estava pedindo para o Everton, que guardar a caminhonete. Ele liga nessa desculpa de guardar. E no caminho ele muda a versão, queria conversar porque tinha que passar parte da caminhonete para a esposa. Era sempre assim. Isso que ele disse. O Everton chegou a pegar algum valor dele? É isso, mas é isso que eu estou te explicando. Eu não disse que pegava valor, estou falando que ele estava uma pessoa que entrou para fazer aí, né, fazer a conciliação, que só está fazendo essa partilha de bens para a esposa e agora saiu, estão falando notícia que eles estavam, né, se relacionando, coisa que o marido é o último a saber. É isso, a história é essa. Tá aí, vocês vão ter acesso, não tem nada fora do contexto que eu estou dizendo. A versão que colocaram aí, né, que falaram no começo, ele veio que explicou a versão. Aí cabe à polícia agora fazer as investigações que vão fazer, ou já saíram, né, com ele agora há pouco. Ele levou ao local onde ele deixou a arma, não foi encontrada, e tem a faca que foi apreendida, e esse é o contexto. É isso, Trindade. Falamos ao vivo aí com o Dr. Rodrigo Pouso, né, advogado de defesa aí do Everton. Então a gente vai acompanhar e aguardar aqui, assim que o suspeito sair aqui da delegacia de homicídios, eu volto a te chamar, Trindade. Muito obrigado, Arthur Garcia. Brilhante entrevista com o advogado Dr. Rodrigo Pouso, que defende o suspeito, traz a versão dele dos fatos, mas a polícia está investigando várias possibilidades para concluir o inquérito desta morte bárbara. São muitas as inconsistências, né? Tiros pelas costas, não planejou, mas sai ali, ó, caminhando tranquilamente, né, como se nada tivesse acontecido.